Para você ligado no canal no Vácuo, muitíssimo bom dia, boa tarde, boa noite. Edição número 483, gravado hoje aqui onde estou das 11 não, dia 11 de abril de 2022, às 4h05 da tarde do horário oficial de Brasília. Vamos sem mais delongas, porque tem muito assunto para a gente conversar hoje no programa. Começando pela Fórmula 1, Grande Prêmio da Austrália terminou ontem com a vitória de Charles Leclerc, agora com 71 pontos contra 37 pontos. São 34 pontos de vantagem. É a segunda maior vantagem entre líder e vice-líder de campeonato desde a época de Rosberg versus Hamilton. É a maior vantagem na era híbrida da Fórmula 1, maior até que a vantagem antes, aliás, depois da sprint race do ano passado de Verstappen para Hamilton de 33 pontos. O campeonato vai se desenhando com essa crise de confiabilidade da Red Bull bem ao sonho dos italianos, exceto pelo afobamento de Carlos Sainz, que deu muita falta de sorte no sábado, porque a volta que ele estaria completando no momento da bandeira vermelha do Alonso o levaria até a quarta posição. Ele não pôde completar a volta foi cancelada. E depois, na hora que foi para a segunda tentativa, aí foi na grama, não fez setores bons e acabou saindo apenas na nona colocação. Aí depois na largada cai para 14º e já foi o que a gente viu, né? Ficou na primeira volta mesmo tentando passar por fora ali na curva 9 o Mick Schumacher. Obviamente se perdeu, passou reto, quase deu no Tsunoda. Foi uma tragédia o final de semana de sábado até domingo para o Carlos Sainz. Ele cai assim para a terceira colocação no campeonato e agora o Pérez está na quarta colocação, porque com o segundo colocação ele passa tanto o Hamilton quanto o Verstappen, que abandonou. E é o segundo abandono do Verstappen. De novo, assumindo que ele terminasse ali na segunda posição antes dos problemas, né? São 18, 36 pontos jogados no lixo para o piloto holandês. Num campeonato que é longo, obviamente, mas que ano passado foi decidido na base do empate e tem mais gente dividindo ponto esse ano, vai ficar difícil para o Verstappen a recuperação. O Russell faz o seu primeiro pódio na Mercedes, ele que quando substituiu o Hamilton lá no Bahrein Anel Externo, deu. Bom, foi aquela corrida, né, que ele passou o Bottas, liderou a prova e depois acabou. A Mercedes acabou trocando o set de pneu dele, depois ele teve pneu furado, foi terminar na nona colocação, vitória do Pérez. E uma curiosidade, né? Foi a 16ª vez que Leclerc e Pérez subiram ao pódio. 16 pódios para Leclerc, 16 pódios para o Pérez. Outra coisa, a volta mais rápida do Charles Leclerc ontem foi a terceira vez que ele fez volta mais rápida no ano. Só ele fez volta mais rápida nas corridas até agora. Desde 2019, a Ferrari não fazia uma volta mais rápida em corrida, passou em branco 20 e 21 e agora em 22 faz três voltas mais rápidas. O primeiro Grand Chelem, Grand Slam da carreira do Leclerc, que liderou todas as voltas, fez a pole, fez melhor volta e não saiu da primeira posição. E fez a volta mais rápida, obviamente. Lewis Hamilton terminou na quarta colocação ali com superaquecimento de motor, não tinha muito o que fazer. Uma prova abaixo da crítica de Esteban Ocon, que ficou muito tempo atrás do Albon e só ganhou a posição do Albon no final porque o Albon foi fazer a parada na última volta. E Albon, 57 voltas, quebrando todo e qualquer recorde que Sérgio Pérez pudesse ter colocado na Fórmula 1 anteriormente de gerenciamento de pneus. 57 voltas de pneus duros, andando as últimas 30 de pé embaixo para poder fazer a estratégia funcionar. Primeiro ponto da Williams na temporada. Campeonato, como eu disse, que tem carro bom abandonando, né? Por quê?
movimento relativo entre peças, né? Aquele pedaço de tábua que era o chassi do ano passado não está acontecendo esse ano, tem o porpoising, né? Aquele golfinhamento, né? O ato de quicar na reta dos carros está gerando movimento relativo entre as peças e aí começa a desconectar tudo lá dentro. No caso do Verstappen ontem foi um vazamento de fluido que acabou forçando a parada dele. Alonso, falta de sorte. Magnussen, falta de sorte. Os dois estavam com estratégia fechadinha para fazer uma parada ali na volta 40 e fazer essa parada valer até o final com pneus médios. Aí o Alonso volta no meio do bolo, gasta, faz bolha no pneu médio e depois tem que fazer a segunda parada. E parabéns para nosso amigo Lance Stroll, conseguiu 5 segundos de punição por fazer zigue-zague na reta. Não pode, né? A penalidade mais absurda que pode acontecer durante a corrida, o piloto fazer zigue-zague, todo mundo sabe que não pode fazer zigue-zague na reta. Como eu disse, 71 a 37, 33 de Sainz, 30 de Pérez, 28 de Hamilton, 25 de Verstappen, 20 milagre de Ocon, que pouquinho em pouquinho vai fazendo ponto, mas tem feito provas um tanto quanto regulares. Norris sobre a falar sobre McLaren, né, que fez a sexta e sétima colocações, perdão, quinta e sexta colocações, quinto para Norris, sexto para Ricardo, Ricardo que volta a pontuar no Grande Prêmio da Austrália e volta a levar a McLaren assim a quarta colocação no Campeonato de Construtores, superando a Alpine, porque o Alonso, se estivesse pontuando regularmente, com certeza a Alpine estaria na frente da McLaren. Alfa Romeo, que não fez um Q3, aliás, não fez um Q2 campeão, não conseguiu levar nenhum dos seus carros para o Q3, conseguiu lá os pontinhos com o Valtteri Bottas no final da prova e está assim na 13ª colocação. Na 13ª não, tem 13 pontos no campeonato, é a sexta equipe na colocação, na tabela de construtores. Haas, AlphaTauri e Williams, primeiro pontinho, e Aston Martin zeradas. São essas equipes no Mundial de Construtores. Sebastian Vettel que admitiu que pisou errado na zebra, foi forçar onde não devia e enfiou o carro de frente. Fórmula 1 vai daqui a 2 semanas para a Imola, primeira sprint race de 3 da temporada, naquela pontuação 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Que gênios, né? Vai dar ponto para os 10 primeiros que já se definem ali depois da quarta volta da sprint race. É um absurdo. Bom, fia. Vocês, quando não quer inventar, vocês inventam, né? E a fase tá tão boa, né, para Aston Martin, que hoje o Verstappen chamou o carro, o safety car, né, o carro que faz ali as voltas de segurança em perigos na pista, chamou de tartaruga, né, falando que o carro da Mercedes é muito mais rápido que o carro da Aston Martin, ou seja, você, né, que está aí reclamando da vida, sua vida poderia ser um pouquinho mais difícil, né? Você podia trabalhar como social media ou, é, como é que a gente fala, né? Gerente de imagem da Aston Martin. Hoje, realmente, aquela segunda-feira para esquecer na equipe. Tem todas as equipes, né, colocam fotos depois da corrida da Aston Martin, falando, não, que a gente pegou e fizemos lá uma corrida muito boa, muitas voltas entre os pontos e não deu. E aí hoje o Verstappen vai lá e pomba, chama de tartaruga o carro. Espetacular. Final de semana também da NASCAR em Martinsville, com a vitória de William Byron, que conquista assim a segunda vitória na temporada, superando no final ali o Joe Logano, que tentou dar uns bump, mas ele mesmo admitiu que esse carro desse ano, né, o Next Gen, ele tem que ser um bump caprichado, você tem que bater e empurrar. Só o totó não deixa o carro bambo na frente, não. O William Byron, com a segunda vitória na temporada, pula para a. Agora a gente está procurando o William Byron aqui. Ele está com 24 na terceira colocação no campeonato, atrás do Ryan Blaney e atrás do Chase Elliott.
Os dois ainda não venceram, mas têm terminado com bastante frequência ali entre as 10 primeiras colocações. Depois vem o Logano em quarto, Rochastain, que venceu a penúltima prova em quinto, Alex Bowman sexto, com vitória também, Martin Truex Jr., que vem perdendo terreno nas últimas provas, em função de algumas provas não tão boas assim, Eric Almirola, que voltou a figurar entre os 10 primeiros na oitava colocação, e Kevin Harvick em nono, com Kyle Busch fechando ali nas 10 primeiras posições. Kyle Busch tentou ali uma parada com 4 pneus no final, que numa relargada de prorrogação em Martinsville, é a mesma coisa que nada, né? Mas sabe como é que é, né? Perdido por um, perdido por milhão. Foi tentar um negócio diferente que infelizmente não deu. Chase Briscoe, 11º, 12º para o Tyler Reddick. Boa temporada do Tyler Reddick, bem melhor do que o Austin Dillon, se bem que o Austin Dillon ontem fez top 5. Mas o Tyler Reddick tem sido mais constante, a pontuação prova isso. Aí depois a gente tem na 14ª colocação o Austin Cindric. E vamos até a 16ª com Kurt Busch, que hoje não estaria nos playoffs, porque o Denny Hamlin, que está na 21ª colocação, venceu uma prova e está classificado. Então, até ali, o Austin Dillon, contando com Austin Cindric. Ô, Cindric, você está fazendo uma temporadinha também que foi só a primeira corrida, né? Só. Só aquela, só Daytona, né? Eu falando só, né? Eu que já ganhei 63 títulos da NASCAR, estou falando que só ganhou Daytona. Mas precisa melhorar, né, meu querido? Você tá na Penske. Você não tá na Wood Brothers, né? Você não tá lá nos 38 da vida. Fazer umas corridinhas melhor não custa nada, né? Enfim, o campeonato da NASCAR agora segue para Bristol, no oval de terra de Bristol, né? Assim como no ano passado, que foi vencida pelo Joey Logano. Todo mundo vai correr lá na terra, no famoso liquidificador de maluco, né? Como diria o JC Canalha, o João Carlos Albuquerque, lá quando fazia a ESPN, fazia o programa Limite. Adorei quando ele chamou a NASCAR de liquidificador de maluco e eu adoto esse termo até hoje. Faz 20 anos que ele falou isso e nós estamos falando até hoje. Vamos lá, vamos que tem assunto. Hoje eu vou falar pra caramba. Vão. Duas provas em Roma, duas vitórias de Mitch Evans na Jaguar. Eu pagando com a minha língua, eu falei que ia dar Verne. Em minha defesa, Verne é o líder do campeonato depois de boas provas, pódio, largando em pole, fazendo boas provas, né? Agora, esqueceram de avisar o Mitch Evans que era para deixar eu fazer o Queen hoje. As duas corridas vencidas pelo piloto inglês. Não tivesse a Jaguar feito um começo de temporada tão ruim, sairia de Roma líder do campeonato. Mas, como não pontuou antes, pontua assim com duas vitórias. Desculpa, o Mitch Evans fica 9 pontos atrás do Jean-Éric Vergne, que está com 60. Não adianta, tem que molhar a garganta. Hoje tem assunto pra caramba. Você que não está no Spotify não viu eu bebericando um copo de água. Ainda bem que eu não estou comendo bolacha, né? Robin Franz, segunda colocação com 58, 56 para Stoffel Van Dorn, que foi a Mercedes que andou no final de semana. O De Vries realmente não conseguiu acompanhar. Depois temos o Mitch Evans na quarta colocação com 51, 49 para o nosso querido Eduardo Mortara, que está bem melhor, né? Que o seu Lucas de Graça está na nona colocação no campeonato. André Lotterer 43 e Pascal Wehrlein com 42. As duas Porsche estão bem. Num campeonato longo, cheio de altas e baixas, você ficar ali 17, 15 pontos atrás do primeiro colocado não é demérito nenhum, né? Mas agora a Porsche precisa ser um pouquinho mais consistente para poder buscar lá as posições lá em cima. O de graça, como eu falei, fez apenas uma pontuação no final de semana com 4 ponticos, lá a oitava colocação na segunda corrida. E o Sérgio Sete Câmara
bateu na primeira classificação, largou lá atrás, terminou fora dos pontos. A segunda corrida estava brigando com o De Vries, acabou sendo espremido ali, teve que tirar o pé, perdeu a chance de estar nos pontos, mas, de novo, não se acha no carro. Tudo bem que tem feito boas provas, mas tá faltando consistência, né? E a gente quer ver o sete câmara, obviamente, melhor. A Fórmula E tem esse problema, entre aspas, porque se um piloto que foi muito bem em categoria de base ou em outras categorias de Fórmula senta no carro e não anda, né, Felipe Nasser, meio que queima o piloto. E não por culpa que o piloto é horroroso, é porque ele simplesmente não se adapta a um estilo de aceleração que é 0,1. Não tem curva de torque em carro elétrico. A curva de torque é uma reta, quase que em 90 graus em relação ao eixo das coordenadas, né? Você que não faltou às aulas de matemática lá no ginasial sabe do que eu estou falando. Então, fica difícil, né? É pouca gente que tem. O Piquet, por exemplo, foi bom piloto de Fórmula, foi campeão. O Buemi foi bom piloto de Fórmula, foi campeão. De Graça, o Verne. Mas já passaram outros 632. Já passou Simona de Silvestre, que não é má pilota, né? Já passou bastante gente ali na Fórmula E que realmente não virou. Um deles é Antônio Giovinazzi, que com abandono e a batida não fez nenhum ponto de novo. Giovinazzi que, olha, se dependesse, ele olha aquele carro da. Ele e o Piastri deve olhar aquele carro da Alfa Romeo, mas deve se morder. Deve estar tentando morder as costas até hoje, de raiva de ter perdido lugar, os dois de terem perdido lugar para o Chu, que vem fazendo um trabalho honesto lá, né? De novo foi 11º. Se não pontua, tá sempre ali batendo na trave o piloto chinês, em provas consistentes. A próxima corrida da Fórmula E é só mês que vem, maio. Grande Prêmio das Américas lá em Austin, no Texas. Eu falei que ia dar Quartararo, me estrepei, né? Ele chega apenas na sétima colocação na corrida. E vitória de Enea Bastianini, líder do campeonato, volta a liderar o campeonato com 61 pontos, à frente de Alex Rins com 56 e 50 do Alex Espargaró, que chegou na terceira colocação. Não foi uma corrida ruim do Alex Espargaró, mas ele acaba perdendo a liderança do campeonato. E o Rins com a segunda colocação dá aquela subida boa para a Suzuki. A Suzuki que tem ali uma chance muito boa de reaver o título de pilotos já conquistado pelo Joan Mir. E o Joan Mir fez top 5, tá bom, né? Terminou em quarto, pontinho para o campeonato. O campeonato tem 65 pontos do Enéas Bastianini, 56 do Rins. Alex Pagarou 50, 46 do Mir, 44 do Quartararo e 42 de Brad Binder de KTM. Destaque da prova. Mark Marques, o reizinho não, o reizão do Circuit of the Americas. Vai largar, meu querido. Apagou a luz vermelha. Gasopou, né? Esqueceu de largar, Mark Marques. Saiu em último, 24ª colocação e simplesmente passou 18 pilotos para conquistar a sexta colocação ao final da prova. Boníssima prova do Mark Marques, que mostra estar recuperado dos problemas de visão, obviamente. Não é qualquer um que passa 18 motos numa corrida. Na Moto3, o Diogo Moreira chegou a liderar a corrida, estava andando na frente e me cai na última curva da penúltima volta. Hum, Ô pecado, né? Tava fazendo uma prova boa. O campeonato já foi, mas vamos agora buscar errar menos para fazer pelo menos uns pódios, uma vitória. Ele sabe ultrapassar. Você vê o piloto, ele largou em sexto na corrida. Já liderou volta, ficou lá trocando. O Moto3 tem aquela intensa troca de posições ali nos ponteiros, é normal.
Aí foi forçar. Às vezes terminar em quarto é melhor do que cair, né? E o Diogo Moreira, obviamente, não que ele tenha caído de propósito, caiu de ruindade, ele não é um piloto ruim, mas acontece, né? Agora, buscar ver onde que ele errou para não repetir o mesmo erro, isso que é o mais importante. Mas Diogo Moreira, que a própria categoria, né, a própria rede social da categoria colocou como estreante sensação, e realmente é o estreante sensação da temporada, o brasileiro. Chances muito boas de vermos Diogo Moreira galgando as categorias até chegar na MotoGP, mas sem pressa. Falar em galgar categorias na MotoGP, o Eric Granado já em Jerez faz a estreia da temporada na Moto E no próximo final de semana. E aí a gente vai para a Indy. Olha, mas corta o coração. Mas eu vou ter que falar. Eu ziquei Colton Herta. Colton Herta estava liderando a corrida, aí teve aquele vai e vem das estratégias, né? O Dalton Kellett enfia o carro na sexta volta, começa eu já tinha falado no vídeo quinta, no vídeo de quinta, começa o samba da estratégia. E aí você tem o nosso amigo Scott Dixon que larga em 36º, chega a ocupar a segunda colocação, ou a liderar a corrida. E vamos embora. Ah, até que ele, depois de discutir com o pai dele no rádio por causa de estratégia, e é aí que ele perde a sua concentração, ele acaba sendo enganado pelo kick da bola, literalmente, né? Porque ele sobe ali no bump ali antes da curva 9 e acaba enfiando a lateral do seu carro no muro, sai bravo. Eu também sairia. Pede para dar entrevista depois fala errei. Aí cabeça fria, fala errei, fui eu mesmo, fiz besteira, jogou fora pelo menos um pódio ali, certamente ficaria no pódio o Colton Herta. Para quem está querendo disputar título com a Andretti, perder umas posições dessas, perder uns pontos desses, é de cortar o coração. Joseph Newgarden, que conseguiu se defender da volta dos boxes ali em cima do Palou e depois contou com a sorte da bandeira amarela no final da prova do Sato, quando estava tomando um calor do Romain Grosjean. Romain Grosjean que, olha, amadurecendo essa primeira vitória do francês. Também com o Andretti. Andretti andou bem o final de semana inteiro, hein? Rossi chegou. O Rossi é um caso à parte, né? Que para ultrapassar tá batendo em todo mundo. Mas relevemos, né? Mas Andretti andou bem o final de semana inteiro. Romain Grosjean está na sexta colocação do campeonato, 75 pontos, 43 atrás de Joseph Newgarden, que venceu a prova e tomou a ponta de Scott McLaughlin, que foi lá no grampo, deu com a lateral, mediu mal. Ali foi um erro de cálculo, literalmente. Ele mediu mal a distância da lateral do carro com a tangente do grampo, estava tentando ali sair quente para passar a Tati Calderon, acabou batendo a lateral, rodou sozinho. Erro do australiano, que agora está na segunda colocação do campeonato. Tinha 30 e blau ponto de vantagem. Não pode. Essas vantagens de 30 pontos tem que carregar ela o máximo possível lá na frente, porque agora chegou o Palu com 103, chega o Will Power, colega de equipe, com 102. A Penske, inclusive, está fazendo um começo de temporada apagando toda e qualquer má impressão do começo de temporada da temporada passada. E o Scott Dixon, quinta colocação, 83, vivíssimo no campeonato. 35 pontos nesse campeonato da Indy, ó. Não é nada. Principalmente porque a gente está apenas na terceira prova. O pessoal vai agora, a próxima prova, lá para o Alabama, para fazer antes de maio, né? Nosso querido maio. Aí tem o Grande Prêmio de Indianápolis. E depois da prova no circuito misto, as 500 milhas, que vale pontuação, e vale dinheiro pra caramba, e vale a honra de ter a carocha gravada no troféu da prova. Elinho vai pra quinta. E o Elinho, não podemos esquecer,
fez a sua melhor colocação no campeonato, nona colocação. O campeonato já foi. Abandonou no Texas e, né? Agora vamos trabalhar para a Indy. Quem sabe, né? Ganha a Indy, dá aquele up, né? Aquela animada e vai brigar por campeonato. Mas por enquanto o foco é só a Indy, porque realmente tanto para ele quanto para o Pagenaud, o campeonato que estava se desenhando muito competitivo para Meyer Shank, virou água por enquanto. E por que não falaremos também do World Superbike, que teve a sua primeira prova lá no Autódromo de Aragão, na Espanha. Álvaro Bautista, no retorno mais improvável da história do motociclismo, depois de sair brigado da Ducati, depois de sair xingando meio mundo, muda de equipe, vai para a Honda e volta para a Ducati esse ano, ganhar duas provas, ganhar para o Superpole e a segunda corrida, depois de terminar a primeira corrida no sábado na segunda colocação, lidera o campeonato com 57 pontos, 3 à frente de Jonathan Rea, que é o piloto que vai dar mais calor lá na frente. Para mim, ainda o favorito ao título desse ano. Toprak Hatzcott Gliogli, com problemas de eletrônica na sua moto. De sábado para domingo mudou para a eletrônica do ano passado e já está pensando em correr em Assen com a moto do ano passado inteira, que era uma moto que, ó, convenhamos, fez muita frente a Kawasaki do Jonathan Rea. Está com 39 pontos, já começa. Ele já também, a temporada passada começou lá atrás, né? Chegou a estar menos 60 pontos e conseguiu se recuperar. 20 pontos, ali não são 20, são 18 pontos, menos de 20 pontos. Dá para pegar. Michael Rinaldi, Michel Rinaldi, ou Michael, deve ser Michael que fala, né? Apesar de ser italiano. Quarta colocação com a Ducati. E brigas diretas ali, brigas muito ferrenhas com o próprio Toprak para lugares no pódio. Aí tem Iker Lecuona e Xavi Vierge, os dois de Honda com 18. Andrea Locatelli de Yamaha com 16, ó, tá vivo ainda. Alex Lowes está vivo ainda de Kawasaki, 15 pontos. Loris Baz está vivo. Esse eu nem eu nunca imaginava que o Loris Baz ia voltar para a BMW. Falar em BMW, Scott Redding, ó, só que não, né? Porque o começo dele de temporada na BMW, muitos problemas e ele que vinha brigando por vitórias e chegou a brigar pelo título ano passado, agora vai ter uma montanha para escalar com essa BMW. E o Gareth Gerloff, que ano passado chegou a disputar uma prova na MotoGP na 10ª colocação pela Yamaha, com 14 pontos. Próxima prova, como eu falei, em Assen, campeonato do World Superbike. As disputas de vitória e de posição de pódio são duras, são constantes e são extremamente limpas. É impressionante como que os pilotos do Superbike se respeitam nas brigas por posição. Como a gente esperava, 29 minutos de vídeo. Chegamos até aqui. Eu poderia usar mais 2 minutos para falar da tal da Stock Car. Não falarei. Tá de castigo. Sem falar de Stock Car em 2022. Saíram 3 resultados oficiais da prova em 2 dias. Aí eu não vou fazer slide. Eu não vou falar nada. Duas coisinhas rápidas. 600 conto no ingresso sem arquibancada coberta é um absurdo, é um insulto ao bolso do brasileiro. E o traçado, elogiado por alguns, criticado por outros, mas precisa repensar esse traçado do Galeão. Tá bem óbvio. É uma pista mais larga, então você tem que criar ali uma parte de um miolo, né? Porque só fazer S para cortar as retas, aí fica parecendo uma pista de dragster com curva, né? Não dá. A gente volta na quinta-feira para fazer mais prévia de categoria. Um grande abraço para vocês. A gente volta com a edição 484. Uma ótima semana. Use máscara, vacine-se, distanciamento social. E a gente se vê na quinta. Um grande abraço para vocês. Vamos subir vinheta. Tchau, tchau.